Livro A Didática das Provações. Oitava justificativa para a existência de provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para quebrar o orgulho e a arrogância, a fim de fazer-nos mudar para melhor. O acúmulo de riquezas e poder leva as pessoas e também as nações a sentirem-se autossuficientes, independentes e totalmente donas do próprio destino, esquecendo-se que há um Deus onipotente que governa todas as coisas e afrontando abertamente a esse Deus. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito. Josué 24:5. Um dos maiores ensinamentos já passados por Deus à humanidade encontra-se na experiência da nação egípcia quando dá ordem divina para que o povo de Israel fosse libertado da escravidão e provido de bens para sua jornada pelo deserto, rumo à terra prometida ao seu patriarca Abraão. Moisés foi o emissário do Senhor para transmitir as instruções divinas ao rei do Egito, tendo como assessor o seu irmão Arão. Trata-se de um episódio único na história, no qual Deus se apresenta como grande Senhor de todas as coisas e como único mantenedor da existência de pessoas e nações. Ele ensinou ao povo de Israel grandes instruções por 430 anos de provações pela peregrinação e também pela escravidão no Egito. Aquele povo estava sendo preparado, por todos esses séculos de tormentos e provas, para assumir a obra de proclamação da justiça e do amor divinos para toda a humanidade, preparando assim o caminho para o primeiro advento do Salvador, o qual deveria encontrar um mundo menos corrompido pelo mal. Israel deveria ser um instrumento evangelizador de Deus para levar a todas as nações o senso do seu eterno amor e da sua infinita justiça e, para isto, deveria passar pelas fornalhas das aflições, de modo a ser lapidado pelo Senhor e bem cumprir sua honrosa missão. No entanto, da mesma forma que Israel deveria ser preparado, a nação egípcia também necessitava de ensinamentos especiais quanto à adoração ao único e verdadeiro Deus. O Egito sempre fora uma nação amplamente envolvida com o paganismo, a idolatria e a veneração dos mortos, inclusive, o que é totalmente contrário à vontade de Deus, expressa em sua palavra. Portanto, devia também passar pelas lições do Senhor de forma a demonstrar reconhecimento de Deus, arrependimento e até mesmo conversão do seu ímpio modo de viver. Ou seja, o Egito também era alvo de provações para a melhoria. De maneira infinitamente sábia, o Senhor utilizou algumas situações passadas para providenciar as soluções futuras que seriam tão necessárias nos tempos do livramento. É uma experiência semelhante àquela em que José, séculos antes do grande livramento provido por Deus, iniciou sua jornada de sofrimento rumo ao Egito. Fora afastado da companhia de seu pai Jacó e para lá vendido pelos próprios irmãos como escravo. Ocorre que décadas antes do efetivo livramento do povo de Israel da servidão do Egito, houve uma grande provação para os filhos de Deus. Faraó baixou um decreto de consequências devastadoras para o povo. Todo menino israelita de até 2 anos de idade deveria ser morto. Desse fatídico episódio, o Senhor providenciou uma situação que, mais tarde, seria tida como a mão de Deus preparando a libertação final. O filho de Anrão e Joquebede foi providencialmente salvo do decreto de Faraó e conduzido de forma miraculosa justamente para dentro do palácio real.
Foi uma dor imensa para a mãe a entrega da guarda definitiva do filho, mas ao mesmo tempo ela sentiu que algo de extraordinário estava para acontecer, já que o menino havia sido colocado numa condição tão estupenda como aquela. Todas as mulheres de Israel ansiavam por ser a mãe do prometido libertador, e não foi diferente com Joquebede. Deve-se enaltecer que, assim como José, Moisés esteve dentro do palácio real para futuramente libertar o povo de Deus das suas aflições. Passaram-se 80 anos desde o decreto de morte para as crianças hebreias até o retorno de Moisés ao Egito como libertador anunciado nas profecias. Aí se iniciaria a mais impressionante história de libertação de todos os tempos, em termos humanos. Pense nisto. O rei e seus conselheiros tiveram a esperança de subjugar os israelitas com rude trabalho e assim diminuir seu número e aniquilar-lhes o espírito independente. Fracassando na realização de seu propósito, recorreram a medidas mais cruéis. Foram expedidas ordens às mulheres cujo emprego lhes dava oportunidade para executar o mandado, a fim de destruírem as crianças hebreias do sexo masculino ao nascerem. Satanás foi o instigador disto. Sabia que um libertador deveria levantar-se entre os israelitas e, levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. Patriarcas e Profetas, página 242.